Bom, essa aula aqui eu já começo te dizendo: acabou. O fim da indústria tradicional está chegando com o surgimento da impressora 3D. Num futuro breve, toda a forma de produzir da indústria como a conhecemos, sua cadeia de distribuição e seus empregos mudarão radicalmente por conta da impressão 3D. Quer saber por quê? Então assista essa aula aqui até o final. Então vamos lá. Para começar, nós precisamos entender o que é indústria. A indústria é a concentração de atividades produtivas destinadas a extrair matéria-prima bruta dos recursos naturais e depois transformar essa matéria-prima em mercadorias e bens de consumo para os mais diversos tipos de consumo. Pois bem, todos os tipos de indústrias existentes que produzem coisas mudarão completamente a forma como elas produzem essas coisas. Isso porque hoje, na indústria atual, é necessário um enorme maquinário, infraestrutura complexa, mão de obra humana e uma gigante cadeia de distribuição para essas indústrias funcionarem. Para você ter uma ideia, com a impressora 3D imprimindo em 3 dimensões tudo que é produzido basicamente na indústria com aquele tudo maquinário e todo aquele ferramental e pessoas e infraestrutura, com a impressora 3D apenas, as únicas coisas que essas impressoras precisarão para funcionar serão: primeiro, as próprias impressoras 3D. Segundo, os softwares que rodarão dentro dessas impressoras. Terceiro, uma pequena mão de obra para operar essas impressoras. E quarto, as matérias-primas que serão utilizadas para fazer as impressões. Aqui na impressora 3D, a impressão ela não vai usar um papel, e sim qualquer matéria-prima necessária para dar origem a um objeto desejado. Entendeu? Vamos lá, para ficar ainda mais claro, para ficar ainda mais evidente para você como isso é transformador. Para você ter ideia, as novas versões das impressoras 3D serão cada vez mais rápidas, silenciosas e capazes de imprimir com uma ampla variedade de matérias-primas, desde plásticos, aço, até madeira e inclusive alimentos como matéria-prima. Em breve elas serão capazes de imprimir em 3D com praticamente qualquer tipo de matéria-prima. Então o pessoal imprime comida hoje já. Tem sushi feito com impressão 3D, diversos tipos de carne feito com impressão 3D. E não só isso, acredite, já existem impressoras que imprimem de uma única vez casas inteiras. Pois é, uma impressora de maior porte imprime basicamente a estrutura da casa toda. Assim como tem impressoras que estão começando a imprimir as carcaças dos carros, a lataria dos carros inteira também. Além também de várias peças que vão compor o carro. Além disso, essas impressoras 3D terão vários cartuchos de cores. Da mesma maneira que a sua impressora a jato tem. E elas poderão imprimir com as mesmas combinações de cores lá também no produto em 3 dimensões. Também elas serão capazes de produzir imagens, de imprimir imagens na superfície de objetos, imagens ainda mais exatas do que as melhores fábricas de brinquedos da atualidade conseguem imprimir. Além disso, elas serão também capazes de imprimir circuitos elétricos diretamente nos próprios objetos. Então imagine, ela vai imprimir chips para notebooks, por exemplo. Ela imprime não só o formato do chip, mas ela já imprime os circuitos elétricos que existem no chip. Então é algo realmente surreal e impactante para diversos tipos de indústrias. Essa mudança radical na indústria provocada pela impressora 3D será incrível e fascinante no sentido da tecnologia. Porém, ela também causará um grande nível de falência de empresas e também desemprego,
já que toda a indústria será enxugada para basicamente funcionar com as empresas que produzirão as impressoras, as empresas que desenvolverão os softwares das impressoras, para pessoas que irão operar essas impressoras, também quando necessário, e também os fornecedores de matéria-prima serão utilizadas lá na impressão, assim como também as pessoas que irão criar os arquivos de modelo 3D para vender esses arquivos para quem desejar comprar determinado tipo de modelinho para imprimir, como por exemplo, se você quer imprimir uma capa para o seu celular, você vai lá numa loja virtual, compra um modelo de uma capa, ou então da carcaça do seu celular, ou então do seu controle remoto que quebrou, vai lá e imprime aquilo ali e manda imprimir e já era, entendeu? Então existe um mercado de pessoas que fazem esses modelinhos 3D e que são arquivos, tá? Que são feitos com software 3D e que eles podem ser vendidos para quem quiser, tá? Esses arquivos de modelo 3D, eles são nada menos do que modelagens feitas no computador, tá? Onde, como eu disse, vai estar definido como determinado produto deve ser quando for impresso em 3 dimensões. Isso já existe no cinema, por exemplo, softwares que usam modelagem 3D para criar jogos, são os mesmos softwares, tá? Seria basicamente como um arquivo de imagem ou de texto que você manda hoje em dia para sua impressora de tinta. Só que a impressão vai ser em 3 dimensões e o arquivo não é um arquivo de texto ou imagem, é um arquivo 3D, que simula exatamente como o objeto deve ser impresso nas 3 dimensões. Pois bem, a velocidade com que as empresas e os empregos desaparecerão por conta dessa revolução exponencial da indústria, causada aí pela impressora 3D, essa velocidade ela será muito mais rápida do que a velocidade com que novas empresas e profissões surgirão, né? E a velocidade com que essas novas empresas e profissões entenderão como se qualificar e se posicionar no mercado. Então veja bem, a velocidade dessa mudança é exponencial, portanto, a velocidade com que ela entra no mercado, desconstrói o que já existe, as empresas e as profissões, é muito mais rápida com que a velocidade de reação para o surgimento de empresas adaptadas ou novas empresas e novas profissões. Tá entendendo? Esse fator daí da velocidade pode levar a criar uma realidade que leva muito tempo para que isso se equalize, e durante esse tempo se cria um limbo, tá? E essa é uma questão que precisa ser pensada. E isso acontece não só com a impressão 3D, isso acontece com a automação, com diversas outras tecnologias que nós já falamos também. Cria-se um limbo por conta dessa velocidade para equalizar o problema. Aí isso tem que ser resolvido tanto pelo setor privado quanto pelo setor público também. Os dois juntos, tá? São medidas unificadas. Eu pretendo criar um curso falando só sobre isso, só sobre como o setor privado junto com o setor público, ou seja, mercado e Estado podem juntos criar as soluções para que a sociedade como um todo consiga se sair bem desse período turbulento que vai ser a 4ª Revolução Industrial e ninguém fique aí sem renda, tenha a sua vida fortemente abalada, seja empreendedor, seja profissional, tá certo? Mas isso fica para um próximo curso. Então vamos prosseguir aqui. Para além de tudo que eu falei sobre a impressora 3D aqui, é importante também salientar que a impressora 3D, apesar de ter todos esses avanços tecnológicos, ela ainda possui uma grande desvantagem hoje em dia, que é a falta de possibilidade de escala, a falta de escalabilidade. Ou seja, a indústria tradicional ainda possui uma capacidade muito maior de produzir em grandes quantidades. Porém, resolver esse problema de escala é apenas uma questão de tempo, dizem os especialistas. Em breve, as impressoras serão capazes de absorver essa produção em grande escala também. Para complicar ainda mais o cenário aí que vai surgir com essa 4ª Revolução Industrial em relação à impressão 3D, pessoas comuns poderão cada vez mais simplesmente comprar as suas próprias impressoras 3D, criar
os seus próprios modelos 3D que serão impressos lá e vão dar origem a algum objeto, em casa mesmo, e imprimir o que quiserem na sua residência. Ou seja, o domínio tecnológico da produção, o domínio da produção, que é um ponto fundamental para a indústria, para a segurança da indústria, ele vai estar ameaçado, porque qualquer pessoa poderia fazer a sua própria produção. Isso é um ponto crítico para a indústria, tá? Um ponto que desmobiliza o coração da indústria. Então, isso é o que chamamos hoje de movimento maker, que também conhecido em português como movimento faça você mesmo. E ainda tem mais uma coisa. Além disso, cenários onde qualquer indivíduo pode entrar num site, como eu já falei, escolher um modelo 3D de que gostaria de usar para imprimir, realizar o pagamento online e receber em casa aquele objeto pronto, será cada vez mais comum, o que complica ainda mais a centralização da produção pela indústria convencional. Então, resumindo, você quer, o seu controle remoto quebrou, alguma coisa do seu celular quebrou, algum brinquedo do seu filho quebrou, você precisa consertar. Você vai lá num site, vê se aquele modelinho 3D está disponível. Se não tiver, você encomenda, você contrata o serviço de algum profissional em modelagem 3D, ele faz aquilo ali que você precisa, aí você paga, o site já manda imprimir e você dá o seu endereço e recebe em casa. Acabou, entendeu? Então, isso aí quebraria a indústria que produz aquela determinada coisa que você está precisando. Isso é crítico também para a indústria e vai abalar fortemente a indústria nesse sentido. Pois bem, isso tudo que falamos ao longo dessa aula sobre impressão 3D ameaça completamente o funcionamento da indústria que conhecemos hoje. Por isso, você empreendedor precisa estudar esse cenário próximo, né, a nós e saber como absorver esses impactos caso você atue na indústria. Então, se o seu negócio está ali dentro do escopo da indústria, você precisa se ligar. Entendeu? Então é isso. Bom, agora que você já aprendeu com profundidade o que é a nova era do mercado e suas tecnologias revolucionárias que impactarão profundamente o mundo dos negócios, eu quero te falar qual é o próximo passo. Clique no link que está na descrição deste vídeo e continue seu aprendizado no treinamento gratuito Start para a Nova Era. Clicando no link aqui da aba Recursos, você irá para esta página que você está vendo na tela, onde poderá fazer o curso completo. O conteúdo que você viu até agora é apenas 10% do treinamento completo. Veja o que você ainda pode aprender. Como criar um modelo de negócios adaptado à nova era, utilizando a metodologia do Business Model Canvas. Em seguida, como ser inovador e inovadora no seu modelo de negócio, mesmo não se achando nada criativo ou criativa para isso. Além disso, você também vai aprender como validar o seu modelo de negócios através do MVP. Logo depois, eu vou te mostrar como ter um plano de reação para negócios ameaçados na nova era. E por último, você vai aprender também quais são as habilidades mais importantes para empreendedores e empreendedoras da quarta revolução industrial. O conteúdo está incrível e ele é totalmente gratuito. Então clica aqui neste botão, se inscreva e finalize o seu aprendizado com esses outros assuntos essenciais para empreendedores e empreendedoras que querem ter sucesso na nova era dos negócios. Te vejo lá, do outro lado da tela. Tchau!